Sabe, quando a gente pensa na cidade ideal, o que vem à mente? Um lugar seguro, inclusivo, com ar puro, oportunidades para todo mundo. Parece um sonho, né? Mas essa ideia não é só uma utopia. Na verdade, ela é a base de uma meta global super ambiciosa. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na promessa dessas cidades sustentáveis e na realidade, que é bem complexa, para chegar lá. Então, nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender direitinho qual é essa visão da cidade do futuro. Depois, vamos ver alguns projetos bem inovadores que já estão rolando por aí. Aí a gente vai confrontar isso com a dura realidade de quem acaba ficando para trás. Tentar entender por que as coisas às vezes não andam e, no fim, pensar juntos sobre qual é o caminho a seguir. Bom, para começar, vamos alinhar os ponteiros. O que exatamente a ONU quer dizer quando fala em cidade sustentável? Qual é a visão por trás dessa ideia toda? A base de tudo isso é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 11, o ODS 11. Pensa nele como se fosse um grande mapa, um guia global. A meta, que faz parte da Agenda 2030, é bem clara. A ideia é criar espaços urbanos que funcionem para todo mundo, de um jeito que se sustente a longo prazo e com aquela premissa fundamental de não deixar ninguém para trás. E a boa notícia é que isso não é só um plano no papel, sabe? Tem muita cidade por aí que já está transformando essa visão em realidade. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos que são bem inspiradores. O nosso primeiro caso é Singapura, um lugar que basicamente se reinventou, se transformando numa nação inteligente. Eles usam tecnologias de forma massiva, mas com um objetivo muito claro: ser mais sustentável. Mas olha que interessante, o grande diferencial de Singapura não é só a tecnologia em si, é a estratégia. Eles chegaram a reestruturar o governo para criar um escritório só para isso, para garantir que cada inovação, cada sensor, cada aplicativo servisse a um propósito maior, desde monitorar a poluição em tempo real até deixar o transporte público mais eficiente. Tá tudo conectado. Agora, saindo um pouco dessa pegada de altíssima tecnologia de Singapura, a gente vai para a Indonésia. Lá, a inovação tem um foco diferente: proteger as pessoas de desastres naturais. E, para isso, eles combinam a tecnologia com o conhecimento que a própria comunidade já tem. E esse caso nos mostra uma coisa fundamental: a melhor tecnologia do mundo não serve para nada se as pessoas não souberem o que fazer com ela. O sucesso do sistema de alerta na Indonésia não veio só do equipamento. Veio do trabalho de garantir que a comunidade local entendesse os avisos, confiasse neles e, o mais importante, soubesse exatamente como agir. Agora, nosso próximo pulo é na Espanha. Valência traz pra gente um exemplo de outra ferramenta que é super poderosa: os dados. Eles mostram como a transparência e a análise inteligente de informações podem de fato transformar a gestão de uma cidade inteira. O que Valência fez foi bem ousado. A administração decidiu abrir os dados da gestão da cidade. Ao criar esses indicadores públicos, que todo mundo pode ver, eles não só melhoraram a própria tomada de decisão interna, mas também permitiram a comparação com outras cidades. É, na prática, um modelo de governança transparente que pode ser replicado em qualquer lugar. Então, a gente viu soluções incríveis, né? Cidades usando tecnologia, a força da comunidade, dados, tudo para criar um futuro melhor. Só que agora a nossa história dá uma virada. A gente precisa olhar para o outro lado da moeda. E aqui fica a grande pergunta, né? Se a gente tem tantos projetos modelo, tantas ideias que funcionam, por que para milhões de pessoas a realidade ainda está tão, mas tão distante daquele ideal do ODS 11? Para tentar entender esses obstáculos na prática, a gente vai olhar para o caso do Brasil. E vamos fazer isso com base num relatório bem crítico da sociedade civil que joga uma luz sobre essa realidade de um progresso que parece não sair do lugar. Essa frase do IEX Relatório Luz resume bem o sentimento. Quer dizer, apesar de ter alguns avanços aqui e ali, o quadro geral é de contradições profundas, onde um progresso numa área acaba sendo totalmente ofuscado por retrocessos em outras. E os números? Bom, eles contam uma história bem preocupante. 53,5 milhões de pessoas. Fica difícil falar em cidades sustentáveis quando uma fatia tão grande da população vive abaixo da linha da pobreza, não é? E aí a gente entra na questão da segurança e da inclusão, que fica ainda mais crítica com um dado como este. O relatório aponta que a violência afeta de forma completamente desproporcional a população negra. Isso revela uma desigualdade racial muito profunda, que impede a construção de comunidades que sejam, de fato, seguras para todo mundo. E aqui, segundo o relatório, talvez esteja o centro do problema.
O obstáculo não seria apenas a falta de recursos, mas ações que ativamente enfraquecem as estruturas que foram criadas justamente para proteger os direitos da população. O relatório da sociedade civil é bem direto ao identificar essas barreiras. Ele fala de um desalinhamento político com as metas de sustentabilidade, de um enfraquecimento de políticas públicas essenciais, da falta de grana em áreas críticas, como igualdade de gênero, e de um ambiente que se tornou hostil aos movimentos sociais. Certo. Então, como é que a gente conecta esses dois mundos? De um lado, a promessa desses projetos super inovadores. Do outro, a realidade dura desses obstáculos que parecem travar tudo. E aqui o contraste fica muito claro. De um lado, a gente tem a promessa da tecnologia, da governança com base em dados, da força da comunidade. Do outro, a realidade nua e crua dos obstáculos políticos, do enfraquecimento de direitos, da desigualdade social. A distância entre um e outro é gritante. E com isso, a gente chega na conclusão central desta análise. Os exemplos de Singapura, Indonésia, Valência, eles provam que as ferramentas e as ideias já existem. O desafio, como o caso do Brasil ilustra tão bem, não é tecnológico. Ele é profundamente humano, é estrutural. É sobre conseguir superar interesses antigos e desigualdades históricas para que a vontade de construir um futuro melhor se transforme em ação de verdade. E assim a gente termina com essa reflexão. Os projetos, os blueprints das cidades do amanhã, eles já estão aí. A grande questão que fica é, será que existe a vontade coletiva para fazer o trabalho difícil, que é superar as barreiras sociais e políticas, para que esse futuro seja de verdade para todas as pessoas, sem exceção?